Queridos, graça e paz. Quem nos dera, queridos, vir todo domingo de Recife cultuar com os irmãos. Sempre uma alegria muito grande e uma das características daqui de Monteiro que nós amamos, além da igreja, das pregações, é o Ministério de Louvor. Então, sempre que nós estamos lá de Recife acompanhando os cultos, dá aquela saudade. Quem dera fosse mais perto, para todo domingo a gente flertar com o culto aqui, depois voltava para lá, mas isso não é possível. Nós louvamos a Deus porque Ele tem sustentado a sua igreja em todos os lugares da terra. Queridos, eu quero convidá-los hoje para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 12. Esse é o texto para a nossa reflexão hoje à noite. Hoje pela manhã nós falamos um pouquinho sobre o profeta Jeremias. O segundo domingo passado nós tratamos do capítulo 1. Hoje pela manhã o capítulo 2, onde nós falamos um pouquinho sobre a infidelidade de Israel, do povo de Judá. Hoje então eu quero tratar um assunto que geralmente nós deixamos e separamos ele para falar no dia 12 de junho, no dia dos namorados, mas que é um assunto pertinente não apenas ao mês de junho, no mês dos namorados, é um assunto pertinente ao dia a dia da igreja, porque faz parte da base da sociedade, que é a nossa família. Então eu quero meditar com os irmãos nesse texto, Mateus 19, do versículo 3 ao versículo de número 12. Nós vamos ler esse texto. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem, os irmãos que estão em casa podem também acompanhar com suas Bíblias, para que nós possamos atentar bem a cada versículo desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, o admita. Amém. Com a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração nesse instante, rogando ao Senhor que fale ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por mais um privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos na Tua casa para celebrar o Teu nome, para dar glórias e que somente o Senhor é digno de recebê-las, para aprendermos da Tua palavra e sermos edificados por ela. E nesse instante, ó Pai, após a leitura da Tua palavra, nós rogamos ao Senhor que abra o nosso coração, que abra o nosso entendimento, que nos faça entender e ouvir a Tua voz nessa noite, e que nós possamos, ó Deus, procurar em nossa vida, analisar no mais íntimo de nosso ser, aonde o Senhor deseja transformar, aonde há necessidade de mudança, de restauração, de transformação, que nós estejamos, ó Deus, disponíveis, abertos, aptos para receber a Tua repreensão, a Tua admoestação, o Teu consolo e também o Teu incentivo para andarmos na Tua lei. Fala conosco, Senhor. Humildemente nós oramos, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Queridos, durante esses dias de pandemia, uma notícia da Folha de Pernambuco me chamou a atenção. E a notícia dizia o seguinte: número de divórcio cresce depois do isolamento social. Eu cliquei na notícia e fui pesquisar as fontes, e lá o relato era de que durante o mês de maio a junho, o divórcio cresceu em apenas esses 2 meses, 18,7%. Durante o isolamento social,
Momento esse que geralmente seria uma grande oportunidade, apesar das muitas dificuldades e circunstâncias que nos levaram a ficar nesse isolamento, mas seria uma grande oportunidade para os casais reatarem os votos do seu casamento, terem mais tempo um para o outro, cuidarem melhor de sua família, reverem algumas questões, alguns aspectos que muitas vezes no dia a dia, no corre-corre, são deixados de lado. Nesse momento tão propício para haver uma comunhão maior da família, sai então a notícia de que o contrário acontece. O número de divórcios cresce durante esse período, bem como de abusos sexuais, bem como de espancamentos dentro da própria casa. Quando a gente para olhar um pouquinho, outros registros mais, apenas falando de nosso país, já no ano, irmãos, de 2007, o divórcio teve uma alta de quase 200%. E de lá para cá, os números, as estatísticas, conforme IBGE, ano após ano, vão mostrando um acréscimo ainda maior. Ao ponto que hoje, em comparação a outros anos, nós temos um número muito maior de divórcios do que de casamento. E o IBGE deixa bem claro que o divórcio cresceu, mas o número de casamentos diminuiu. E isso, irmãos, é no mínimo preocupante, porque quando nós paramos para olhar um pouquinho para essa situação e percebermos que ela envolve não apenas as pessoas do mundo, não apenas os ímpios, mas que envolve também a igreja, nós atentamos e percebemos na gravidade que há nessa situação. Quando o número de divórcio crescia assustadoramente apenas entre os ímpios, era uma situação até compreensível, afinal de contas, a gente pode pensar assim, são pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que não têm princípios bíblicos, são pessoas que não têm uma casa edificada sobre a rocha, então é até compreensível, embora não seja correto o divórcio. Mas acontece que hoje, uma comparação feita recentemente em algumas pesquisas evangélicas entre a quantidade de divórcio entre pessoas não cristãs e cristãos estão quase que iguais, estão quase que niveladas. Quase não há mais distinção entre o número de evangélicos que se divorciam, de cristãos que se divorciam e aqueles que não temem a Deus que se divorciam. Está quase do mesmo jeito. Sabe o que significa? A igreja tem se comportado de igual forma com o mundo. As famílias cristãs, que deveriam ser um exemplo, que deveria ser um modelo, uma base para a sociedade, um fundamento, um pilar claro, que ilustrava, que demonstrava uma forma correta, um modelo correto, saudável para a sociedade, acabou se tornando uma vergonha para a mesma. E quando a gente então para, irmãos, para olhar para esse aspecto do casamento, nós então percebemos que esse é um tesouro, mas um tesouro perdido por uma sociedade sem Deus. O casamento é um tesouro perdido por uma sociedade sem Deus. Primeiro, porque o casamento não é mais uma grande aspiração dos jovens. Você chega para um jovem hoje de 17, 18, 20 anos, pergunta ele o que é que ele deseja da vida, ele vai falar de todos os sonhos profissionais que ele tem. Dificilmente ele vai mencionar o casamento. Os jovens não aspiram mais o casamento. Diferente de um tempo atrás, e os irmãos e as irmãs que são mais experientes que eu se lembram disso, quando logo cedo as moças eram ensinadas, eram preparadas para o casamento. E de igual forma os rapazes já cresciam no intuito de trabalhar ou de estudar, mas para terem condições de construir sua própria família. Hoje, casamento não é mais aspiração de jovem, não. O jovem aspira um bom emprego, um bom trabalho, um bom título, uma boa casa, talvez um apartamento à beira-mar, mas o casamento em última instância. Segundo, o casamento em seu conceito original foi relativizado pelo mundo. Se nós parássemos alguém há 50 anos atrás e perguntássemos assim, para você, o que é casamento? Certamente a pessoa diria o seguinte, é a união de um homem com uma mulher. Mas hoje, se você chegar na rua e perguntar para alguém, o que é casamento para você? Nós corremos um grave risco de encontrarmos uma pessoa que vai dizer assim, depende. Casamento depende. Pode ser a união de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher ou de uma mulher com um homem. Depende do romance, depende do amor. Não há mais um padrão para a sociedade, não há mais um jeito, não há mais uma forma, não há mais um conceito. É relativo. O mundo relativizou totalmente um conceito estabelecido nas Escrituras e nós temos que lidar hoje com essa realidade ao nosso redor. De modo que até mesmo na igreja, nós às vezes encontramos cristãos defendendo casamentos homoafetivos. Terceiro, o casamento, além de ter um conceito relativizado pelo mundo, muitas vezes começa da forma errada e com um propósito errado. Sabe por que as pessoas se casam hoje?
nós vamos se casar, mas não der certo, amanhã a gente separa. Ou então o seguinte, vamos se ajuntar. Nós vamos viver juntos, porque a gente não corre o perigo de assumir um contrato e de repente ter toda uma dor de cabeça de passar por um divórcio. Então a gente vai se ajuntar, se der certo a gente continua e futuramente a gente pode pensar num casamento, num contrato, mas por enquanto vamos permanecer juntos, para ver se dá certo. Começa da forma errada e o propósito já está totalmente errado, porque já visa o fim. Um quarto inimigo do casamento, desse tesouro perdido por uma sociedade sem Deus, é o divórcio, como mencionei no início, que cresce assustadoramente. Esses irmãos são apenas alguns inimigos do casamento e são um grave problema para a igreja do Senhor, é um grave problema, por que não dizer, para a própria sociedade. Quando a gente para então para olhar esse texto de Mateus capítulo 19, nós vamos perceber que, embora hoje, no século 21, esse seja um problema grave, mas não é tão atual assim. Porque já lá no tempo de Cristo havia um grave problema com respeito ao divórcio. Na verdade, não apenas no tempo de Cristo, mas no tempo do próprio Moisés, que teve de lavrar a carta de divórcio. Observe que esse é um problema antigo da sociedade. Esse é um problema antigo da humanidade. No entanto, que cada dia que passa, cada vez mais e mais cresce, e cresce de uma forma assustadora, para nossa vergonha, para nossa tristeza e para a destruição das famílias. Quando a gente para então para olhar o texto, eu quero que você volte aos seus olhos agora para o capítulo 19 de Mateus, nós vamos encontrar Jesus atravessando o Jordão, mas quando a gente chega no versículo 1 do capítulo 19, diz o texto que após Jesus concluir as suas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram, versículo 3, alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Então entenda o contexto aí. Cristo exercendo o seu ministério, passando de cidade em cidade, agora ele sai da Galileia e vai para o território da Judéia, além do Jordão. A multidão segue a ele, e junto da multidão também seguia os fariseus. E aqueles fariseus a todo instante estavam tentando pegar Cristo na palavra, me permite essa expressão. Eles queriam de alguma forma, de algum modo, encontrar algum problema, algum crime que Cristo cometesse. Eles já haviam tentado de várias formas. Eles haviam tentado condenar Cristo pelos seus milagres, pelo seu comportamento no sábado, quando eles diziam que não era permitido nenhum trabalho, nenhuma cura, nem absolutamente nada. Nós temos até um relato interessante daquele coxo lá do tanque de Betesda, que quando ele é curado e se depara com alguns homens, eles não se alegram com a cura dele. Eles questionam ele ter sido curado num sábado. Ora, um homem que vivia 38 anos, encostado talvez num pilar daquele local, esperando uma oportunidade de ser curado pela tradição de que as águas anualmente se mexiam no tanque de Betesda, e o primeiro homem que pulasse dentro daquelas águas seria curado. Após 38 anos, quando Cristo vai lá e cura aquele homem, ele sai pronunciando, ele sai proclamando a sua cura, o seu milagre. Quando ele se depara com alguns fariseus, ao invés de se alegrarem com a cura dele, eles questionam: ora, quem foi que fez isso num dia de sábado? Os fariseus estavam a todo instante tentando encontrar um motivo, uma brecha que Cristo desse no cumprimento da lei, para que eles então encontrassem um motivo de julgá-lo, de condená-lo. Até que finalmente conseguiram, não motivo, mas conseguiram driblar a lei para que fosse crucificado, para que Cristo fosse condenado. E é dessa forma então que o ministério de Cristo prossegue, com fariseus, com escribas, com pessoas mal intencionadas tentando persegui-lo e tentando encontrar uma falha no seu caráter, coisa que nunca conseguiram. Mas eles tentam, embora eles não consigam, eles continuam tentando. Após terem tentado de diversas formas sem terem nenhum êxito, agora diz o texto que eles questionam Jesus no versículo 3 para experimentá-lo. E imagina o que é que os fariseus querem experimentar a Cristo, logo a respeito do divórcio. Sabe por quê? Porque era um assunto extremamente polêmico já naquela época. Você acha que divórcio é um assunto polêmico hoje? Não. Hoje continua sendo, mas já naquela época havia uma polêmica muito séria a respeito do divórcio.
Certamente os irmãos já viram, né, algumas polêmicas a respeito do divórcio. Quando é que eu posso me divorciar? Quando é que eu não posso? Em que situação eu posso casar de novo? Algumas igrejas casam e recasam casais que se separaram, casaram de novo, aquela coisa. Não, nós não casamos de jeito nenhum. Outros defendem, como o próprio John Piper, não é permitido se divorciar, e se divorciar não é permitido de forma alguma casar-se novamente, de modo que há algumas mudanças de interpretações da lei a respeito do divórcio até hoje, embora a Escritura deixe a sua posição bem clara. Mas a interpretação dela até hoje causa muita polêmica. E não era diferente nessa época, porque naquela época havia, irmãos, pelo menos duas escolas de interpretação. Uma escola de interpretação daquela época era chamada a escola do Rabino Shammai. E essa escola fazia parte de um grupo conservador. Então, os fariseus dessa escola ensinavam da seguinte forma: olha, não é permitido de maneira alguma o divórcio, a não ser por causa de adultério. E eles utilizavam como base dessa sua interpretação de Mateus, capítulo 19, o texto de Jeremias 3,8. Quando a gente lê Jeremias 3,8, naquela comparação que hoje, inclusive, pela manhã nós falamos no capítulo 2, onde Deus se coloca como noivo e Judá a noiva, Deus é o noivo traído pelo povo de Israel, vai dizer o seguinte, Jeremias 3,8: quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Então, essa escola do Rabino Shammai, já naquela época de Cristo, interpretava Mateus 19 da seguinte forma: o divórcio só é permitido em caso de adultério, por causa daquela permissão que nós vamos encontrar em Levíticos, aliás, em Deuteronômio capítulo 24. Abra rapidamente comigo esse texto. Deuteronômio capítulo 24. Nós vamos entender, irmãos, a grande problemática aqui nesse texto. Deuteronômio capítulo 24. Veja rapidamente comigo esse texto. O texto vai dizer o seguinte: se um homem, versículo 1, tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, aí o texto continua falando a respeito de como seria o procedimento, mas observe aí um detalhe que é dito: se um homem encontrar na mulher coisa indecente. Esse era o grande ponto de interpretação. Por qual motivo Moisés permitia o divórcio? Por coisa indecente. Aí a escola de interpretação, ou as escolas de interpretação na época de Cristo, estavam numa luta para entender o que é que significava coisa indecente. Segundo a escola do Rabino Shammai, coisa indecente era adultério. Era a única razão, era a única indecência que havia numa mulher ou num homem que dava permissão para o divórcio. Mas, para uma outra escola, chamada a escola de Iliel, para eles, essa coisa indecente poderia ser muitas coisas. Então, não era apenas o divórcio, não era apenas o adultério que dava permissão para a separação, o adultério, mas também, por exemplo, coisas das mais diversas. Eu não gostei da família, a mulher de repente queimou o arroz. Então, para eles, na interpretação deles, coisa indecente podia ser até isso: olha, você queimou arroz, então você não é uma boa cozinheira, isso é coisa indecente, eu quero me separar de você. Eu não gostei da sua família, não fui bem com sua mãe, com seu pai, isso é uma coisa indecente, eu quero me separar de você. Então entenda, na época de Cristo tinha essas duas escolas. Uma entendia que o divórcio só era permitido por meio do adultério, por causa de alguma imoralidade sexual, mas a outra escola dizia: não, o divórcio pode ser dado por qualquer coisa indecente, desde o adultério até pelo fato da mulher não cuidar bem da casa, ou vice-versa, ou o homem não trabalhar no emprego que a mulher gosta, ou coisa desse tipo. Então era coisa indecente, e havia uma polêmica, havia uma guerra a respeito de qual era a interpretação certa. O que é que os fariseus fazem? Aproveitam que Cristo estava ali, querendo pegar Cristo na palavra, tentando experimentá-lo, porque vejam comigo agora Mateus 19, volto para o texto, Mateus 19, versículo 3, os fariseus queriam experimentá-lo, então eles perguntam: olha, o que é que o Senhor diz a respeito do divórcio? Veja, irmãos, que essa não era uma pergunta de um espectador, de um aprendiz humilde. O que é de fato aprender? Era uma pergunta capciosa. Certamente quem é professor distingue bem a pergunta que os alunos fazem. Tem aqueles alunos que são sinceros, chegam para você e dizem assim: professor, eu não estou entendendo isso não. E o professor percebe quando a dúvida ela é sincera.
Mas há aqueles alunos que guardam no bolso aquela pergunta capciosa, que questionam o professor, não porque querem aprender, mas porque querem colocar o professor numa saia justa, e assim vice-versa. Era exatamente essa a segunda situação que os fariseus se encontravam. Eles não perguntavam por uma expectativa de aprendizado, porque queriam ver qual era a posição de Cristo e seguir a ela. Não, eles queriam colocar Cristo naquilo que a gente costuma chamar numa sinuca de bico, permitem essa expressão muito popular. Eles queriam experimentá-lo para ver se ele cometia um vacilo, para eles aproveitar e condená-lo e julgá-lo erroneamente. E Cristo então, percebendo essa situação, olhando para a interpretação, tendo consciência do que aconteceu naquela época com essas duas escolas, Cristo então olha para eles e na sua resposta ele deixa bem claro que nenhuma escola nem a outra estavam corretas. Sabe por quê, irmãos? Porque ambas as escolas, e a pergunta que os fariseus fazem, não parte da premissa correta. A grande questão não era por que é permitido o divórcio, mas por que você vai se divorciar. E é exatamente nesse momento que Cristo chama a atenção para o princípio do casamento. A família não nasce, o estabelecimento, a melhor interpretação para esse texto não nasce em Deuteronômio 24, quando há uma permissão para o divórcio. Cristo vai lembrá-los do princípio da criação. Cristo vai chamar a sua atenção para Gênesis 1 e 2. É exatamente aí que Cristo vai mostrar o princípio, o fundamento, a base da família. Não começava com Deuteronômio 24, com o divórcio, mas começava com Gênesis 1 e 2, lá na criação. Por que Deus criou o homem? Por que Deus instituiu a família? Por que Deus fez homem e mulher? Qual o propósito? Qual o motivo de Deus ter feito assim? Ali era a base do casamento, não o divórcio, que foi uma permissão posterior, por causa da dureza do coração. Por isso, irmãos, eu queria hoje então meditar com os irmãos no seguinte tema: redescobrindo o valor do casamento. Falei no início que o casamento é um tesouro perdido, tesouro esquecido por um mundo sem Deus. E a gente precisa redescobrir o valor, a preciosidade, a importância do casamento para uma família feliz, para uma sociedade feliz, para que Deus seja glorificado. E isso é o que envolve absolutamente todas as pessoas, não só os que estão casados e felizes, mas os que estão separados, os filhos, os viúvos, os velhos, os novos, todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão ter que lidar com esse drama. E que forma, de qual maneira nós temos encarado o nosso relacionamento? Primeiro, eu quero observar com os irmãos um modelo divino para o casamento. Vejam comigo agora, irmãos, o versículo 4. Diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Observe, irmãos, se Cristo agora diz: olha, vocês não têm lido. É curioso nós observarmos a forma como Cristo questiona. Essa pergunta de Cristo, irmãos, ela é no mínimo irônica. Sabe por quê? Cristo está se direcionando aos fariseus. Quem eram os escribas e fariseus daquela época? Eram os mestres da lei. Eram eles que copiavam, que faziam cópias da Escritura. Eram eles que ensinavam as Escrituras, que ensinavam a lei para o povo. Eram eles que, inclusive, criavam novas leis, novos preceitos a partir da lei do Senhor, a partir dos 10 mandamentos para o povo. E, inclusive, eles fazem isso de uma forma pesada. O próprio Cristo, em determinado momento, chega a condená-los porque eles cobravam tanto do povo, mas eles mesmos nem com um dedo moviam a lei. Cristo acusa eles da sua falsidade, da sua hipocrisia. Exigem demais do povo, mas não fazem absolutamente nada. Por isso que eles são chamados de sepulcros caiados. Eles são hipócritas. Eles exigem do povo. Eles querem que o povo siga a lei. Eles produzem lei para o povo, mas eles mesmos não fazem, não cumprem. É muito parecido com os nossos políticos de hoje, né? Permitam essa abertura. Eles exigem do povo, mas eles mesmos não fazem, não são exemplos para nós. E acontece que agora, irmãos, nós vamos perceber que Cristo dá um modelo, ele dá uma instrução a respeito da família, revelando algumas verdades a respeito do casamento. E a primeira verdade que ele mostra é que o casamento ele é heterossexual. Sabe o que é isso? Uniciar a sua mulher. O casamento ele é feito do homem e da mulher. Talvez você diga assim, mas isso é muito básico, isso é muito simples, a gente sabe disso. Está em Gênesis, toda criatura, todo mundo um dia já ouviu, que Deus fez homem e mulher segundo a sua imagem e a sua semelhança. Mas observe, irmão, se Cristo relembra esse fato,
não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, Cristo não joga palavras ao vento. Isso é uma coisa que a gente deve lembrar sempre. Cristo nunca jogou palavras ao vento, e muito menos aqueles que redigiram, que narraram, que registraram a história. Até porque naquela época pergaminho era algo muito caro. Não pense que naquela época era a gente como vai na papelaria, compra uma resma de papel e a gente usa, risca e joga no mato porque tem onde comprar mais. Não. Naquela época nem havia muitas pessoas que tinham habilidades de escrita, como também o material para se escrever era muito difícil de encontrar e caro demais. Então eram raríssimas as pessoas que sabiam escrever, que sabiam utilizar o material e que tinham condições de comprar o material para fazer um registro histórico. Por isso que naquela época os escribas e os fariseus eram alguém de autoestima na sociedade. Eles estavam no topo da sociedade por causa da sua posição, por causa do conhecimento que eles tinham. Eles estavam acima dos demais. A grande massa não sabia fazer isso. E quando então nós encontramos na Bíblia, irmãos, expressões, por mais simplórias que pareçam estar, nós devemos sempre lembrar que elas estão carregadas de significado, não foi registrado por acaso. Cristo não falou palavras ao vento e os evangelistas não registraram algo que não tinha importância. Se está registrado, ainda que seja um detalhe que aparentemente não tenha nenhum valor, é porque está carregado de profundo significado. E quando Cristo diz assim, olha, não tendes lido que o Criador, desde o princípio fez homem e mulher, ele está fazendo duas coisas. Primeiro, ironizando, porque os escribas e os fariseus eram quem mais conhecia a lei. Quando Cristo diz assim, vocês não têm lido não, Cristo está ironizando com eles. Ora, vocês que conhecem a lei mais do que ninguém, parece que nunca leram ela. Isso é uma ironia, isso é uma afronta aos fariseus. Eles poderiam muito bem dizer, como você ousa dizer isso? Nós somos os mestres da lei, nós somos os doutores da lei, como é que você ousa dizer que nós não temos lido a lei, se nós temos pleno domínio sobre ela? Mas veja que o questionamento de Cristo é exatamente para confrontá-los, é a maneira pedagógica como Cristo começa o seu discurso, ele confronta, e logo após a confrontação, não tendes lido, ele lança o princípio da criação. Deus fez homem e mulher. Sabe o que é isso? O casamento é heterossexual, sempre foi assim. Paulo, no capítulo 1 da sua carta aos Romanos, ele deixa bem claro que é coisa imunda, que os homens se perverteram a tal modo nas suas relações sexuais, de forma que se deita homem com homem, mulher com mulher, isso é abominável perante o Senhor. Paulo deixa bem claro, porque o casamento ele é heterossexual. Segundo, unir-se a sua mulher. Isso é o princípio, irmãos, de um casamento monogâmico. Não é um homem mais algumas mulheres, é um homem e uma mulher. Não é um homem e duas ou várias mulheres, nem é várias mulheres e um homem, não é isso. É um homem e uma mulher, é o princípio monogâmico. A poligamia, ela sempre foi condenada na Bíblia. E em alguns casos que a gente tem, alguns personagens bíblicos que usaram disso, que viveram com muitas mulheres, nós vamos sempre encontrar graves problemas, famílias problemáticas que resultaram em mortes, brigas entre as famílias, rixas entre as mulheres. Constantemente nós vamos ver que a poligamia nunca foi um modelo divino para o homem, e sempre que alguns se arriscaram e se enveredaram por esse caminho, por esse modelo de casamento, atraíram para si duras consequências. Mas terceiro, o texto vai dizer o seguinte, e ambos se tornarão uma só carne. Isso é o princípio do casamento monossomático. É curioso, irmãos, o aspecto da matemática de Deus. Você vai deixar para se unir, e essa sua união, ela vai ser multiplicada. É essa a matemática de Deus. Você deixa, e quando você deixa seu pai e sua mãe, você se une, é a soma, e essa soma vai gerar uma multiplicação, porque você vai gerar filhos. É dessa forma que deveria ser feito o casamento. E quando a gente olha para o ato da criação, lá em Gênesis 2, nós vamos perceber algo muito curioso. Após o estabelecimento desses preceitos, nós encontramos Deus dizendo o seguinte: viu Deus que tudo era muito bom. Não é esse o relato que nós encontramos após a criação? Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou a terra, o dia, a noite, fez separação das águas, Deus criou os animais, os astros celestes, a brisa, absolutamente todas as coisas. Quando Deus termina toda a obra da criação, é dito que viu Deus que isso era bom, muito bom. Mas há uma única coisa que Deus disse que não estava bom. Sabe qual é? Não é bom que o homem
esteja só. A única coisa que faltava na criação era uma parceira para o homem. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Por quais motivos, irmãos, por quais razões esse texto, Gênesis, diz que não é bom que o homem esteja só? Eu quero elencar pelo menos 3 rapidamente. Primeiro, sozinho. Se o homem fosse criado só, sem a presença da mulher, e tivesse vivido no jardim até hoje sozinho, ele seria incapaz de refletir alguns aspectos da imagem de Deus. Porque Deus diz assim: o homem foi criado à imagem de Deus e à sua semelhança. Criados à imagem e semelhança de Deus significa muita coisa. E um dos significados é que nós temos a capacidade, está embutido em nós alguns dos atributos de Deus. Nós não possuímos, nós não temos condições de refletir todos os atributos de Deus, como por exemplo, a sua imutabilidade, a sua eternidade, a sua soberania, a sua glória, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, o seu poder, a sua glória. Nós não temos condições de refletir isso. Isso são atributos que estão inerentes ao ser de Deus. É o que a gente chama de atributos incomunicáveis. Ninguém possui senão Deus. Mas há outros que Deus comunica conosco: amor, justiça, bondade, fidelidade, mansidão, o fruto do Espírito, que se divide em várias atitudes. São atributos de Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, e assim a lista segue de forma inumerável. E são atributos que Deus comunica conosco, ainda que com algumas falhas por causa do nosso pecado. Mas me diga, como que o homem conseguiria transmitir amor, refletir comunhão, refletir misericórdia se ele estivesse sozinho no jardim? Seria impossível refletir. Então diz Deus: não é bom que o homem esteja sozinho. O homem era incapaz de refletir alguns aspectos relacionados à imagem de Deus. Segundo, sozinho, o homem também era incapaz de reproduzir novos adoradores à imagem de Deus. Como? Quando o homem nomeia, irmãos, os animais, Deus faz passar todos perante ele. E diz o texto lá de Gênesis que não havia nenhum animal que era compatível para o homem. Por isso eu vou criar algo que seja, uma mulher que seja idônea, uma auxiliadora idônea, alguém que possa de fato suprir, completar, que possa juntar-se ao homem e tornar-se os dois uma só carne, porque de todos os animais da criação, nenhum era capaz, era suficiente de completar a necessidade que havia no homem. Não é bom que o homem esteja só. Mas terceiro, sozinho, o homem certamente teria uma grande dificuldade de representar a imagem de Deus como vice-regência da criação. Sabe o que isso significa? Ao homem foi ordenado cuidar do jardim, cuidar da terra. É muito trabalho. Embora fosse prazeroso, embora fosse abençoador no estado de perfeição e santidade que o homem vivia antes da queda, mas era muito trabalho, e Deus então dá uma auxiliadora, vai facilitar o trabalho. São 2 pessoas, são 2 seres, é a companhia, é o auxílio, é o estímulo para continuar o trabalho. Tudo isso só veio ser possível com a criação da mulher. Por isso, irmãos, que o casamento ele deve ser entre um homem e uma mulher, porque a criação desde o seu princípio foi projetada dessa forma. Projetada de uma forma tal, não apenas pelos aspectos sociais, morais, a facilidade do trabalho, mas até mesmo de forma biológica. O homem é totalmente diferente da mulher em aspectos biológicos, por mais que o feminismo tente fazer o contrário, de provar o contrário, por mais que a gente encontre algumas mulheres tentando se tornar homens, homens tentando se tornar mulheres, mas nunca conseguirão mudar a sua genética. Nunca. Porque há uma disposição genética no homem e na mulher diferenciada. O homem é diferente da mulher nas emoções. O emocional do homem é totalmente diferente da mulher. Você vai num velório, via de regra, não é sempre, mas está lá as mulheres se acabando de chorar. Os homens estão batendo papo. É falta de sensibilidade? É algo comum, está na característica. A mulher tem um ciclo diferente, hormonal totalmente diferente do homem. Nenhuma cirurgia no mundo vai mudar isso. Está na genética, está na natureza. A estrutura óssea é diferente do homem e da mulher. 2000 anos após a morte de um ser, quando um cientista, quando qualquer pessoa dessa área for analisar pelo esqueleto, ele vai identificar a diferença que há no esqueleto humano.
Então, nós temos uma série de diferenças entre um homem e uma mulher. E é exatamente essa diferença que é unida na criação. Deus estabelece um modelo, Deus mesmo não apenas estabelece, mas Ele cria esse modelo de casamento entre um homem e uma mulher. E qualquer outro modelo que fuja desse é pecaminoso à luz da Bíblia Sagrada. E a gente vai morrer pregando isso. Agora, em segundo lugar, observe o propósito do casamento. Veja que a gente tem do versículo 1 ao do versículo 3 ao versículo 4 um modelo. Jesus dá o modelo que está na criação. A criação é o modelo de casamento, de família que eu quero para vocês, na resposta aos escribas. Mas agora, do versículo 5 ao versículo 6, Jesus vai dar o propósito do casamento. Vejam comigo, irmãos, então, o versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, porém, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por qual motivo o Senhor então permitiu a carta de divórcio? Cristo diz, olha, já não são mais dois, porém uma só carne. Deixar para unir, esse é o grande pilar do matrimônio, do casamento. Algumas colunas, irmãos, de sustentação para um matrimônio são levantadas aqui por Cristo. E eu quero observar com os irmãos com base em Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 24 ao 26, nós temos essas bases de sustentação do casamento, da família como um todo. Porque eu não quero que você pense, talvez alguém que esteja aqui, que não seja casado, que talvez divorciado, viúvo, diz assim, não, a mensagem não é para mim não, esse texto está falando só para os casados. Não, é para todos nós. Então eu quero que você observe essa base, esse princípio que se estende a absolutamente todos os homens, até mesmo aqueles que não se casam, vale para eles também. Diz assim um texto, Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro estavam nus e não se envergonhavam. Aqui nós temos o pilar de sustentação, ou os pilares de sustentação do casamento. Eu vou tomar emprestado a alguns pontos que o reverendo Josué Gonçalves levanta a respeito desse texto. Primeiro, nós encontramos aqui uma independência grata. Sabe o que é que significa? Vai deixar o seu pai e a sua mãe, mas não vai esquecê-los. Isso é um princípio de independência grata. E provérbio popular já diz que quem casa, quer casa. Na verdade, quem casa tem que ter a sua casa. Isso é um princípio instituído por Deus. Por que eu quero chamar a sua atenção para esses princípios, esses pilares? Porque todas as vezes que nós quebramos um ou mais desses princípios, nós estamos fadados a cair num desastre no nosso casamento. Qualquer quebra de um princípio instituído por Deus vai desencadear em uma dura consequência para a nossa vida. Nós vamos colher os seus frutos. Nós vamos colher, é a lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, iniciar a sua mulher deixando o pai e a mãe. Josué Gonçalves diz o seguinte, que esse deixar pai e mãe envolve pelo menos três coisas. Um deixar geográfico, você vai sair da sua casa e vai construir a sua casa com seu marido, com a sua mulher. Isso é deixar geograficamente, vá para a sua casa. Segundo, é um deixar emocional. Isso significa que você agora vai assumir responsabilidade sobre o seu lar. Você vai responder pela sua família, pela sua casa, de modo que quando os problemas surgirem, você terá de resolvê-los. Às vezes a gente encontra o contrário, né? O casal briga, corre o marido para a casa dos pais e a mulher para a casa dos pais e ficam lá. Quando diz, olha, deixará pai e mãe, Josué Gonçalves diz, isso implica um deixar emocional. Resolva seus problemas, meu filho. Isso não impede você pedir conselho, isso não impede você aprender com eles, mas resolva os seus problemas com a sua esposa. Deixar pai e mãe. Terceiro, um deixar geográfico, aliás, financeiro. Assuma as responsabilidades do texto. Do suor do teu rosto comerás o pão. Quem é que vai alimentar você? Quem é que vai dar comida para a sua casa? Seus pais? Não é você. Você vai comer do suor do seu rosto. José Gonçalves diz, é um deixar geográfico, vá para a sua casa. Um deixar emocional, você vai lidar com os conflitos com a sua esposa, com o seu marido, sem interferências externas. E um deixar financeiro, assuma as responsabilidades de um lar. Veja, são três colunas. E todas as vezes que nós quebramos uma, duas ou três dessas colunas, duras consequências vêm. É impossível que um casal esteja quebrando esses princípios, essas colunas, e não esteja sofrendo consequências.
É impossível isso acontecer. Todas as vezes que é quebrado esse princípio, consequências vêm. Mas há uma segunda coluna que é levantada, além dessa independência grata, que é a unificação. Se unirá. Por que o problema do divórcio ele é tão grave à luz da Bíblia Sagrada? Para a sociedade de hoje não, é normal, né? A gente fala assim, do divórcio é normal, casei, me divorciei de novo, tem artista que já se casou e divorciou 10 vezes. Mas por que para um cristão, para um crente genuíno, o divórcio, embora seja uma realidade, mas diante de Deus ele sempre vai ser inaceitável? Por qual razão Deus é tão duro com esses fariseus? Por qual razão a carta de divórcio foi dada? Por que é que Deus nos estimula ao casamento e não ao divórcio? E por que todas as vezes que há uma separação, consequências duras vêm? Porque no princípio da criação, quando Deus diz uniciar a sua mulher, o que nós temos ali, irmãos, não é apenas uma união qualquer, não é apenas uma amizade. Você não apenas ganha um companheiro ou uma companheira, você faz um pacto. E um pacto ele é muito mais forte, um pacto ele é muito mais importante do que um simples compromisso qualquer. Não é um compromisso de cartório apenas que você assume. É um pacto diante de Deus. Por isso, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Porque não é perante a sociedade apenas, é perante o Senhor. Você estabeleceu um pacto. Sabe como é que os pactos eram estabelecidos antigamente? Aliás, no tempo do Antigo Testamento, em uma representação, em um simbolismo do pacto de Cristo conosco. Todas as vezes que era-se feito um pacto, geralmente se colocava animais. E a gente tem uma cena muito comum, muito vívida, quando o próprio Deus passa entre a parte dos animais. Os animais eram colocados, eram partidos ao meio. E os que faziam o pacto passavam pelo meio dos animais mortos, sacrificados. É mais ou menos a seguinte cena. Nós vamos cumprir um pacto, vamos fazer um pacto, vamos assumir esse pacto. O que será a prova e a testemunho do nosso pacto? Um cordeiro. Leva o cordeiro para o pacto. Se prepara para a ocasião do pacto. Sabe o que é que faz? Mata o cordeiro. Serra o cordeiro ao meio. Divide as partes do cordeiro. As duas pessoas, as duas partes do pacto, fazer sabe o quê? Passava pelo meio do cordeiro. Ou de algum outro animal. O que é que significa? É um pacto de vida ou morte. Mostrando que quem dos dois descumprir este pacto estará fadado à morte. Era dessa forma que os pactos eram instituídos. Por isso que diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Porque Cristo assumiu as últimas consequências e foi até morte de cruz por causa do pacto que Ele fez conosco. E quando então nós encontramos em Gênesis o princípio da união, você se unirá à sua esposa, não é apenas um comprometimento, não é apenas um compromisso, é um pacto que Deus estabelece. E toda quebra de pacto tem duras consequências. Por isso que a gente tem agora, na resposta de Cristo aos fariseus, a lembrança da união, do pacto estabelecido na criação. Mas não apenas isso, irmãos, o texto vai nos dizer o seguinte: estavam nus e não se envergonhavam. Aqui nós temos algo muito curioso a observar. O aspecto da união, se unirá, o aspecto de que eles se tornarão uma só carne e o aspecto de que estavam nus e não se envergonhavam. Cada uma dessas expressões possui um significado. Primeiro, quando diz que uma só carne, nós temos aqui uma gama muito alta de significado. Eu quero utilizar a palavra P de pato, para que você memorize e lembre muito bem disso. O que é que significa uma só carne? Primeiro, procriação. Deus entrega a mulher e ao homem para que eles crescessem e multiplicassem. Procriação. Segundo, prazer. Quando a gente lê Provérbios capítulo 5 e tantos outros textos mais, nós vamos encontrar a menção do deleite conjugal. Nós vamos encontrar, inclusive, o livro de Cantares, fazendo inúmeras menções ao deleite do casal. Então, quando Deus olha, os dois se tornarão uma só carne, Deus está concedendo ao casal a oportunidade de procriação, a oportunidade de ter prazer na relação, mas também proteção. Sabe por quê? Quando a gente lê 1 Coríntios 7, 5, Paulo fala claramente como os casais deveriam se comportar sexualmente para evitar a tentação, para que o diabo não os tentasse. É Deus nos protegendo. Observe, Deus nos permite procriar, multiplicar, Deus nos permite ter prazer no pacto que Ele fez conosco, no pacto que nós fazemos com o nosso cônjuge, e Deus nos protege do adultério. Então é dessa forma que procede a intimidade no casamento, na criação. Mas também vem a transparência, porque ambos estavam nus e não
se envergonhavam. Não havia esconderijo, não havia nada a esconder, o pecado não havia entrado no jardim ainda, eles não tinham nada para esconder um do outro, estavam nus e não se envergonhavam. Isso é transparência entre o casamento. Mas observe que o texto continua, e volte agora para Mateus, e do versículo 7 ao versículo 10, nós vamos encontrar o problema do casamento. Nem tudo é flores, isso é uma realidade. O texto vai dizer o seguinte, versículo 7 ao versículo 10. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se é esta a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Sabe qual é o problema que surge agora? O problema do divórcio. E esse problema surge por algumas razões. Primeiro, a inversão de princípios. Isso, irmãos, é algo muito comum entre os fariseus. Eles transformavam lei em concessão e concessão em lei. Eles invertem totalmente os princípios. É exatamente isso que eles fazem. Qual é a base da família na perspectiva de Cristo na resposta aos fariseus? Gênesis 2. No princípio criou Deus, homem e mulher. E eles vão se unir. Esse é o princípio, está em Gênesis. Mas para os fariseus, onde é que estava o princípio do casamento? Deuteronômio 24, na permissão para o divórcio. Então eles pegam uma permissão, uma concessão e transformam em lei. Nós podemos nos separar. Ora, aquilo não é uma lei, não é uma ordenança, é uma permissão, é uma saída de urgência. Em última instância, não tendo solução nenhuma, você pode pensar em se divorciar. O que é que os fariseus fazem? Invertem. Colocam em primeiro lugar, o divórcio é a primeira porta de saída, quando na verdade deve ser a última. Segundo, problema sério que vai ser relatado aí, a dureza do coração. Veja comigo o versículo 8. Moisés só permitiu por causa da dureza do vosso coração. E esse é o grande problema. Não é, irmãos, que o casamento seja ruim. Não é que nós escolhemos o parceiro errado, embora isso possa de fato acontecer. Não é porque o Senhor não nos abençoa, não é porque o Senhor não queria que eu casasse com aquela pessoa, geralmente não está relacionado a isso. O maior problema do nosso casamento, das nossas famílias, é exatamente a dureza do nosso coração. E por dureza do coração, entendam, não apenas uma dificuldade em arrepender-se, em pedir perdão, mas uma dificuldade em entender a lei do Senhor, em se humilhar perante ela, em seguir as ordenanças do Senhor. O nosso coração é endurecido, porque nós não queremos fazer como Deus ordena, nós não queremos andar como Deus deseja, nós não queremos pedir perdão, nem também perdoar. O nosso coração é endurecido, é cauterizado pelo pecado, de modo que nós fomos perdoados de uma dívida muito alta, mas nós não conseguimos perdoar aquele que nos afrontou. A dureza do coração é o principal problema dos nossos relacionamentos, não apenas no casamento, mas dos outros relacionamentos diversos. Dureza do coração. Terceiro problema com respeito ao casamento é o pecado sexual. Veja comigo o versículo 4. Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Veja, Cristo deixa bem claro, esse é um problema antigo, relações sexuais ilícitas. Então, observe, Cristo dá um modelo de casamento. Ele nos mostra, após o modelo de casamento, ele vai então nos mostrar o propósito do casamento, e agora ele fala sobre o problema do casamento, que está exatamente na dureza do nosso coração. Os maiores problemas, irmãos, da nossa vida, está exatamente no nosso coração. João Calvino então até menciona que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós produzimos aquilo que é desagradável ao Senhor, o nosso coração está maquinando aquilo que é mal constantemente, e se não for a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós seremos conduzidos, guiados por Ele, porque o nosso coração, ele é problemático para nós, é enganoso, como diz Jeremias, enganoso é o coração do homem. Quem é que pode confiar no coração? Mas em quarto e último lugar, Jesus vai mostrar a solução para o casamento, é claro. Ele não vai apenas falar do problema, ele traz a solução.
Diferente dos fariseus, que tinham o intuito apenas de criticar, de destruir toda a argumentação, Cristo traz o problema, mas traz também a solução. E agora no versículo 11, no versículo 12, ele vai dizer o seguinte: Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Jesus agora vai mostrar claramente a solução para o casamento. E sabe onde está a solução para o casamento, irmãos? No capítulo 18. Volte aí uma página de sua Bíblia e veja comigo o capítulo 18. Para que a gente entenda bem o que está acontecendo em Mateus 19, é necessário a gente relembrar o que Cristo fez e falou antes do seu encontro com os fariseus. Veja, os fariseus eram tão problemáticos que eles haviam acabado de ouvir vários sermões a respeito do perdão, da restauração, mas logo em seguida eles vêm com uma pergunta a respeito do divórcio. Isso é peculiar de quem não entende, de quem não tem condições de entender a mensagem falada. Os escribas, os fariseus, não entendiam a mensagem de Cristo. Por isso que ele pregava por parábolas. Só aqueles que de fato eram regenerados entendiam, os outros campeões. O que é que significa isso? E às vezes até os discípulos não entendiam, porque somente com o discernimento espiritual eles seriam capazes de entender. Eu me recordo desses dias, faz 15 dias, que eu preguei lá na igreja sobre a quebra do 9º mandamento. Inclusive preguei para os irmãos também no nosso estudo bíblico, né? E eu preguei a respeito de não falar mal do irmão, de não manchar, macular a honra do irmão e tal. Aí a irmã participou e tal. Quando foi, eu preguei de manhã, pastor, quando foi noite eu cheguei na igreja, aí a irmã disse: pastor, vem cá. Alguns chamam seminário, eu chamo pastor, missionário. Vem cá. O senhor pregou de manhã que a gente não poderia falar da honra do irmão, mas deixa eu dizer uma coisa aqui de uma pessoa, ela não é crente mesmo, deixa eu falar aqui. Ele não entendeu. Ela disse: você pregou sobre não falar da honra do irmão, mas tem uma pessoa que eu vi ele fazendo isso, ela não é crente não, eu posso falar dela, né? É só dos crentes que eu não posso falar. Eu digo: meu Deus, onde é que essa pessoa estava? Isso é peculiar de quem não entendeu a mensagem. Alguma coisa interferiu no entendimento, de modo que não compreendeu o significado daquele mandamento, daquela mensagem. Às vezes é o pregador que é ruim mesmo, não explica bem, mas às vezes há um entrave na mente que somente o Espírito Santo pode abrir. E é exatamente o que acontece com os fariseus, porque veja, no capítulo 18, nós vamos encontrar algumas questões bem claras. Veja comigo, do versículo 10 ao versículo 14, o que é que Cristo fala? A parábola da ovelha perdida. O que é que essa parábola vai nos mostrar? Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que a seus anjos nos céus vêm incessantemente à face de meu Pai celestial, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Aí ele conta a história das 100 ovelhas. Se uma se perde, o bom pastor vai lá, deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. Veja comigo agora o versículo 15 ao versículo 20 de Mateus 18. Como se deve tratar o irmão culpado? Ora, ele vai falando que se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ele e ti e só. Jesus estabelece um princípio: seu irmão pecou, vá lá, converse com ele, convença-o do pecado e o conduz à restauração. Terceiro, veja o versículo 21 agora. Quantas vezes se der perdão ao irmão? Aproximando-se Pedro, perguntou ao Senhor: até quantas vezes pecará contra mim o meu irmão, para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus responde: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Agora veja comigo o versículo 23 ao versículo 35. Nós temos aí a parábola do credor incompassivo. Um homem que havia sido perdoado de uma dívida impagável, agora se encontra com outro credor que devia apenas alguns dias de trabalho, ele não perdoa. Deus então pune severamente. Ora, você foi perdoado de uma dívida impagável, como é que você não teve condição de perdoar o seu próximo? O capítulo 18 de Mateus é um capítulo que fala de perdão, de restauração. E quando então Jesus vai falar sobre o divórcio, sobre o casamento, ele vai mostrar que a solução para ele, a solução para a família não está no divórcio, na separação, mas está na restauração. Essa é a grande solução que Cristo traz. Agora os fariseus não conseguiram entender isso. Cristo já havia deixado claro. Se eles entendessem a lei, se eles tivessem o Espírito Santo, essas próprias palavras, todos os exemplos contados por Cristo, seria suficiente para que eles entendessem que o perdão deve prevalecer, o nosso coração deve ser quebrado, o nosso orgulho deve ser deixado de lado, deve haver restauração e perdão. Mas eles não entendem. Por isso que é necessário Cristo falar o princípio da criação, que é a união e não a separação.
Agora, com isso, nós vamos perceber algumas verdades finais relatadas por Cristo. Primeiro, o casamento tem que ser como ordenou. Veja, irmãos, que no versículo 11 ele vai dizer o seguinte: nem todos são aptos para receber este conselho. Isso é algo muito claro que Cristo estabelece. Embora não seja bom o homem estar só, nem todas as pessoas têm condições de casar. Isso é claro. Tem pessoas que não têm maturidade suficiente para se casar, e se casar vai gerar um grande problema. Isso é bem claro. Nem todos estão aptos para admitir este conceito. O conceito que ele estava falando a respeito do divórcio, do casamento, como também as exigências do matrimônio. Se você ler 1 Coríntios capítulo 7, você vai encontrar Paulo fazendo uma relação, os deveres do marido, os deveres da mulher, e ao mesmo tempo os benefícios e a liberdade que há da solteira e da viúva, com respeito ao serviço do Senhor. É responsabilidade, é um compromisso. Você recebe uma bênção, mas é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Acho que foi esse o tema da mensagem de ontem, né? Pai, dever e privilégio e responsabilidade. É um privilégio, mas nós vem embutido de responsabilidade. Agora observe que ele vai falar o seguinte: que o casamento deve ser recebido com consciência, versículo 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ele vai falar sobre 3 tipos de pessoas que vão morrer solteiras. O eunuco de nascença é aquele que não tem disposição sexual, emocional, sentimental nenhuma para se casar, para ter um relacionamento. É raro, mas tem. O eunuco que é feito, e essa aqui é uma característica dos haréns do Antigo Testamento. Se você ler, por exemplo, o livro de Esther, você vai encontrar um exemplo disso. Quando as partes íntimas eram cortadas de alguns homens para que eles cuidassem das mulheres do rei e não tivesse o perigo de cometer algum adultério, alguma aventura que iria desagradar o rei e geraria sua morte. Então, os eunucos que eram feitos, eram obrigados a ser eunucos para cuidar das mulheres do rei. Mas há aqueles, diz o texto aí, que escolheram ser eunucos por causa do reino de Deus, ou seja, que escolheram viver a vida inteira solteiros para se dedicar totalmente ao trabalho do Senhor. Esses 3 tipos de pessoas. Então, nem todos têm condições de casar. Com isso, irmãos, Cristo nos dá a solução para um lar feliz, para um casamento feliz. E isso, irmãos, implica em algumas aplicações para a nossa vida, aplicações práticas, onde nós percebemos que não apenas os casados que hoje estão nessa condição devem atentar, mas absolutamente toda a igreja. Por isso eu quero me direcionar primeiro aos jovens. Você que é jovem, que é solteiro, adolescente, não se casou ainda, talvez nem pretenda se casar ainda, não se iluda com a propaganda que hoje o feminismo ou que o modernismo faz a respeito da vida, de uma vida bem-sucedida. Não se iluda com isso. Não vai adiantar de nada você construir um império, você ter riquezas, você ter títulos, mas quando chegar no final da sua vida, você está solitário em um apartamento sem ter quem lhe ajude. Não vai adiantar nada. Conheço uma irmã lá da igreja da Boa Vista que tem 86, 87 anos, se não me falha a memória. Nunca se casou. Ela que achava que casamento não era uma vantagem, e isso era vantagem apenas para o homem, não seria para ela, e uma série de questionamentos, e hoje ela está sofrendo sozinha, sem absolutamente ninguém, numa cidade grande. 87 anos, 86. Não se iluda com a propaganda do mundo, que você só vai ser feliz se você tiver muito dinheiro e viver sozinho para gastá-lo. Aos casados, a mim e a você que é casado, invista no seu casamento, invista no seu relacionamento, invista na sua família. Essa é uma ordenança de Deus, essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Mas aos solteiros e aos viúvos, aproveite a sua solteirice, a sua viuvez, para se dedicar ao Senhor. Um exemplo de alguém que estava solteiro, né? Há uma polêmica se Paulo foi casado, se divorciou, se de fato ele era solteiro, nós não sabemos, mas lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz: olha, eu recomendo que fique como eu estou, numa situação de solteiro. Paulo, enquanto estava sozinho, pelo menos pelo relato de 1 Coríntios 7, ele utilizou toda a sua liberdade para se dedicar ao trabalho do Senhor. Então você que é solteiro, aproveite esse momento para se dedicar ao Senhor, aproveite o seu tempo livre, aproveite as suas energias para se dedicar intensamente ao Senhor. E você também que é viúvo, eu quero citar para você o exemplo da profetisa Ana, lá em Lucas capítulo 2, ela era viúva,
mas ela não largava o templo, porque ela não deixou que a viuvez acabasse com sua vida, mas ela aproveitou aquele momento de dor e transformou em um privilégio para estar na presença de Deus de dia e de noite, já que ela não tinha responsabilidade com o marido. Mas aqueles que são separados, não use a sua experiência amargosa, não use a sua experiência de frustração para desincentivar os jovens a se casarem. A experiência ruim foi sua. Se o casamento não deu errado, é um problema entre você e seu ex-cônjuge. Mas não faça da sua experiência amargosa um modelo de casamento para os outros jovens, porque o modelo bíblico é a união, é o casamento, e um casamento feliz. Se o seu casamento não deu certo, ore a Deus para que restaure a sua sorte, para que restaure o seu casamento, ou para que então faça você viver de uma forma consciente esses dias de solteirice, ou de separado, ou separada. Mas não use a sua experiência amargosa para desestimular os outros jovens, porque a gente vê muito isso, irmãos. Quando eu fui casar, com 20 anos, uma irmã muito conhecida, não aqui dessa igreja, mas de outra igreja, chegou para mim e disse: você está ficando doido? Com 20 anos você vai casar? Faça isso não, meu filho. Olha, é dor de cabeça, é sofrimento, não faça isso não. Porque ela teve uma experiência amarga, o seu marido a traía, ela foi espancada pelo seu marido, ela criou os filhos com muita dificuldade, então a experiência dela foi amargosa, e ela casou não com base no princípio do Senhor, ela casou conforme a sociedade casa, nos preceitos seculares. Ainda bem que eu não vi os conselhos dela, porque casamento é uma bênção. Para você que é membro da igreja, e não se encaixa em nenhum desses grupos, casado, solteiro, viúvo, separado, que nós, irmãos, não possamos imitar o mundo. A igreja precisa fazer a diferença. Nós não podemos seguir o mesmo caminho que o mundo segue, achando que o divórcio é normal, achando que a separação é normal, aceitando divórcio e recasamento dentro da própria igreja. Nós não precisamos agir, nós não podemos agir como o mundo. A igreja precisa ser sal da terra e luz do mundo. A nossa família precisa ser um exemplo. Ou você é um canal de bênção para a sociedade, ou você faz com que a sua família seja uma pedra de tropeço para que outras pessoas, inclusive seus vizinhos, conheçam ao Senhor. Casamento destruído, um casamento de um crente que é envolvido com escândalos, com briga, com riscos desse tipo, ao invés de abençoar os vizinhos e fazer com que eles olhem para você e queiram vir para a igreja e queiram conhecer ao Senhor, você vai expeli-los da igreja, porque eles vão olhar para a sua vida, eles vão olhar para a sua casa e vão dizer: Deus me defenda de ser crente como aquela pessoa. Dale Lima Moody, um pregador muito famoso, onde disse: olha, nem todas as pessoas vão ler sua Bíblia, mas pode ter certeza de uma coisa: todas elas vão ler a sua vida, porque você é a Bíblia que vai transmitir a mensagem para as pessoas. A sua vida tem que ser uma transmissão da mensagem do Senhor, um testemunho vivo. Cristo deixa bem claro isso: assim brilha a vossa luz entre os homens. Seja sal da terra, seja luz do mundo. Não desista do seu casamento, não aconselhe contra casamento, não faça das suas frustrações um modelo de casamento para outras pessoas, mas antes de tudo, ore, clame ao Senhor por uma restauração, por uma mudança, e para que a igreja do Senhor seja um exemplo numa sociedade onde o casamento se tornou um tesouro perdido. Que na minha casa, que na sua casa, haja a bênção do Senhor. Que o nosso lar, irmão, seja edificado sobre a rocha, não sobre os paradigmas, sobre os conceitos do mundo, mas sobre Cristo, a nossa rocha eterna. Eu quero convidar você a ficar de pé e a orarmos nesse instante. Nós temos um grande desafio, é um privilégio e é uma responsabilidade. E esse desafio envolve absolutamente todas as pessoas que estão aqui, até mesmo das crianças. Sabe por quê? Aos pais, que muitas vezes oram apenas pelo um bom progresso, uma boa prosperidade financeira dos seus filhos, para que eles façam uma faculdade, se formem. Então, olha, eu quero dizer uma coisa a você: se você ora apenas para que seu filho seja bem sucedido na vida, mas não ora pelo futuro cônjuge dele, você corre um grande perigo de que ele seja bem sucedido financeiramente, mas desgraçado dentro da sua própria casa. Então não ore apenas pelas condições financeiras, pela prosperidade, pelos títulos do seu filho, que é pequeno ainda. Ore desde cedo para que Deus entregue a ele ou a ela um cônjuge de acordo com a vontade de Deus, para que ambos sejam uma bênção e tenham filhos, não para si, mas para a glória bendita de Deus. Vamos orar, irmão, nesse instante. Deus, muito obrigado pela tua palavra.
Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, nos confronta, e nos confronta de tal modo que muitas e muitas vezes nós percebemos o quão distante da vontade do Senhor nós estamos para a nossa vida. Ó Deus, obrigado, porque isso é um privilégio, porque a Tua palavra nos mostra que o Pai repreende o Filho a quem quer bem, de igual modo o Senhor nos repreende, o Senhor nos exorta, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor deseja ver o melhor dos seus filhos, porque o Senhor deseja ver o progresso da igreja, e a igreja só irá progredir, os teus filhos só serão felizes se nós observarmos a tua lei e os teus preceitos. Então, Senhor, nos ajuda. Ó Deus, nós somos complicados, nós reconhecemos isso. Nós temos, ó Deus, emoções sem estabilidade, nós muitas vezes temos o nosso coração endurecido pelo pecado. Ó Deus, nós temos dificuldade de perdoar o nosso próximo, o nosso cônjuge. Nós muitas vezes utilizamos as palavras de forma tola, de forma impensada, não utilizamos elas com sabedoria. Muitas vezes, ó Deus, por causa do conforto, nós quebramos os princípios estabelecidos na Tua lei, e tudo isso, ó Deus, acarreta em nossa vida sofrimento. Mas eu peço ao Senhor nesse instante que tenha misericórdia de nossa vida, das famílias dessa igreja. Ó Deus, que essa igreja, apesar de imperfeita como eu sou, apesar, ó Deus, de sofrer dos mesmos dilemas que às vezes o mundo também sofre, mas que ainda assim, ó Deus, essa igreja possa ser luz, essa igreja possa ser sal. Ó Deus, consola aqueles que perderam os seus cônjuges por algum motivo ou outro. Ó Deus, restaura aqueles que estão com o seu casamento à beira da falência. Ó Deus bendito, traz ânimo, traz, ó Deus, novas perspectivas para aqueles que estão separados. Ó Deus, traz, ó Deus, uma nova visão para talvez aquelas mulheres que sofreram na mão de maridos ímpios, ó Deus, e que foram obrigadas a se separar porque não era possível continuar. Ó Deus, tem misericórdia, consola as tuas servas que estão, ó Deus, muitas vezes sofrendo e aguentando as mais terríveis agruras para tentar, ó Deus, permanecer em um casamento difícil. Ó Deus, derrama da tua bênção. Ó Deus, restaura os nossos lares. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo. Ó Deus, que o teu povo não se meta, não se envolva com aquilo que não te agrada. Ó Deus, livra nós homens, ó Deus, do adultério, do olhar de cobiça. Livra-nos, ó Deus, de qualquer outra coisa que nos desvie de ti. Ó Deus, livra as mulheres da murmuração, da ingratidão, da cobiça também, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis um ao outro, sobretudo fiéis a Ti, a Tua palavra, a Tua vontade para a nossa vida, pois sabendo que, cumprindo a Tua vontade, cumprindo a Tua palavra, nós desfrutaremos do melhor nessa terra, esperando e almejando a pátria celestial, onde não haverá mais nenhuma dificuldade, onde não haverá mais separação, onde não haverá mais dor nem perda. Ó Deus bendito, nos ajuda, torna-nos modelos, faz-nos, ó Deus, o bom perfume de Cristo, para que nós venhamos a contagiar, para que nós venhamos estimular a essa sociedade, a esse mundo que anda sem Deus, pregando e proclamando mentiras a respeito da família, que nós sejamos um exemplo, para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus nos abençoe, queridos, e abençoe seu casamento, a sua família e os seus filhos.